É isso aí, caríssimos, caríssimas. Eu sou o André Pereira e nós estamos aqui na nossa sala de sociologia. Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu ainda estou tendo probleminhas aqui com o microfone. Hoje eu estou com um microfone meio improvisado aqui, mas já estou solucionando o problema e nós vamos ter uma melhor qualidade de áudio nos nossos próximos encontros. Prometo também que hoje eu vou ser bastante sintético com vocês, visto que nós começamos aí algumas turmas um pouquinho depois do tempo que a gente acreditava que iríamos começar. Então, portanto, existem algumas turminhas ainda que estão precisando assistir outras aulas antes dessa, mas nós precisamos terminar este mês de setembro com todo mundo tendo assistido essas aulas. Então, eu vou fazer essa aula um pouquinho mais curta que as outras, para que você possa tranquilamente assistir todas as outras aulas se você ainda não assistiu. Quem ainda está assistindo as aulas ainda terá a oportunidade, então, de até o final de setembro ter dado conta de assistir todas essas aulas que nós estamos fazendo aqui exclusivamente para vocês do primeiro ano do ensino médio. Tá certo, meus alunos, minhas alunas, caríssimos, caríssimas? Nós iniciamos aqui então a nossa aula de hoje, que é a aula relacionada a setembro. Então, vocês têm já lá na plataforma Teams os arquivos relacionados à apostila que eu fiz exclusivamente para vocês, e também vocês têm o resumo, que é exatamente isso que você está vendo na tela aí. Isso que você está vendo na tela aí é como se fosse a nossa lousa, o nosso quadro, e ali eu vou colocando as coisinhas para vocês, o resumo da ópera, e vocês vão anotando. Nós precisamos ver essas questõezinhas que vocês estão identificando na tela aí, relacionados à sociologia, ciências sociais. O que nós precisamos ver agora no primeiro ano? E olha, gente, nós já fizemos um grande apanhado geral na história da sociologia, o seu surgimento, seu desenvolvimento, os principais autores, os clássicos da sociologia. Nós fizemos uma grande revisão. Então a gente já está bem apto a seguirmos em frente. Então a gente vai ver agora alguns tópicos bastante importantes, como vocês estão vendo aí na tela: formação das ciências sociais, surgimento da sociologia como ciência e a vida em sociedade. Bom, a formação das ciências sociais e o surgimento da sociologia como ciência, nós já passamos por essa etapa, né, pessoal? Então, por isso que a nossa aulinha de hoje ela é um pouco mais curta, porque a gente já fez do mês de agosto uma grande revisão, já adentramos ao conteúdo que vocês precisam para o primeiro ano do ensino médio neste primeiro mês, e agora no mês de setembro, que é o nosso segundo mês, nós já temos aí um material, que inclusive é um material novo, né, que vocês receberam, que vocês estão baixando, que são os materiais que nós mesmos, professores, produzimos para vocês, exclusivamente para vocês. Então fiquem bem atentos aí para que vocês possam retirar esse material, aqueles que não têm condições, né, de baixar esse material de uma outra forma, e também atentos, né, na entrega. E vocês que têm esse acesso pela internet, por favor, retirem, baixem, né, esse material e depois façam para mim a entrega deste material lá na plataforma Teams. Ou, se você não tem este acesso, então você vai lá no WhatsApp falar comigo. Estou lá agora, nesse momento, inclusive, para poder sanar as suas dúvidas, para poder te ajudar, para poder dar todas as condições, né, todo o apoio possível para que você possa aí desenvolver legal o seu estudo. Então vamos lá, sem delongas, para a nossa aula de hoje, e vamos diretamente para o próximo quadro, que é o nosso próximo assunto, que trata de
teoria das classes ou estratificação social. Pessoal, nós estamos falando de sociedade. Na sociedade nós percebemos algumas diferenças entre as pessoas, entre os indivíduos, mas nós também percebemos diferenças entre grupos de indivíduos, certo? Dentro de uma própria cidade nós podemos ir de um bairro a outro e já notamos algumas diferenças, de uma escola a outra notamos outras diferenças. Mesmo dentro de um agrupamento religioso, dentro de uma determinada igreja, você tem um grupo específico, numa outra igreja de uma outra denominação religiosa, você tem um outro grupo específico de pessoas que possuem ali características que fazem com que aquelas pessoas se mantenham unidas numa atividade comum, de interesse comum. Então, nós precisamos saber que, de uma certa maneira, a nossa sociedade é formada por indivíduos, e esses indivíduos muitas vezes pertencem a determinados grupos. Vocês pertencem a vários grupos. Inicialmente, por exemplo, vocês pertencem a uma faixa etária, podemos dizer assim. Quem está no ensino médio, vocês que acabaram de entrar no ensino médio, vocês do primeiro ano do ensino médio, acabaram de adentrar ao ensino médio, é uma faixa dos 14 aos 17 anos, né? Ou 16, na verdade, 14, 15 e 16 anos seriam essa faixa etária entre os 14 e final dos 16 anos, início então dos 17 anos, seria a faixa etária desses alunos que adentram o ensino médio. Então você tem aí, por exemplo, já podemos dividi-los em um determinado grupo. Nós aqui que estamos nessa sala de aula virtual neste momento, né, pertencemos a um determinado grupo específico, né? Somos de uma determinada escola, no caso podemos ser da escola Jardim Universitário, podemos ser, por exemplo, da escola Rui Barbosa, onde eu sou professor dessas duas escolas. Então são os meus alunos do Rui e os meus alunos do Jardim Universitário, que eu agora aqui me dirijo aos meus alunos dessas duas escolas que eu me dirijo nesse momento, que fazem parte de um grupo específico, fazem parte, por exemplo, de uma faixa etária específica das duas escolas. Por exemplo, agora nesse momento existem alunos tanto do Jardim Universitário quanto do Rui Barbosa que estão assistindo essa aula, mas embora pertençam a um determinado grupo específico, alunos do primeiro ano do ensino médio estão divididos numa subcategoria que seria alunos do primeiro ano do ensino médio, uns do colégio Jardim Universitário e outros do colégio Rui Barbosa. Então, a gente está vendo aí que existem grupos que nós podemos formar com os indivíduos que compõem a sociedade. Então, sim, há diferença entre os indivíduos e em relação aos grupos que pertencem, né? Então, cada grupo possui suas características e esses indivíduos que pertencem a esses grupos, dentro do grupo, possuem determinadas semelhanças ali, podem ser de comportamento, podem ser de ideologia política, ideologia religiosa, e possuem diferenças de outros determinados grupos, né? Existem outros tipos também de divisão aí que a gente pode caracterizar, de outras características que a gente pode determinar para cada um desses grupos, tá? Por exemplo, esses grupos podem ser formados por uma profissão específica. Então nós temos a comunidade, a classe, né? Melhor dizendo, a classe dos professores. Então é um grupo específico da sociedade. Mas também temos os alunos. A posição política também divide as pessoas, o tipo de salário, que talvez seja uma das coisas aqui no Brasil que a gente mais perceba claramente, né? É a questão socioeconômica, como que os bairros, eles determinam a posição socioeconômica das pessoas. Quem mora no bairro A e quem mora no bairro Y possuem ali acessos
diferenciados. Aquela sociedade específica, aquela cidade, por exemplo, específica, eles possuem níveis de cidadania diferenciados. Se esses bairros, por exemplo, possuem características socioeconômicas bem diferentes, como nós temos, infelizmente, no nosso país, grandes desigualdades sociais. Então, portanto, nós temos bairros muito ricos, bairros muito pobres numa mesma cidade, e portanto isso é realmente um grande divisor de grupos, né? Faz ali então com que a gente pense que realmente a questão econômica ela cria de fato ali uma divisão de grupos sociais muito evidente pra gente, que no Brasil pelo menos, né? E aí então, no caso do salário, tipos de consumo, né? As pessoas também, dependendo do rendimento delas, elas consomem coisas diferentes também, né? Que temos dentro da nossa casa vai definir um pouco qual é o grupo ao qual nós pertencemos, a classe ao qual nós pertencemos, né? A qual nós pertencemos, o extrato social, o grupo social. Então nós podemos utilizar esses termos, né? Classe social, extrato social, grupo social. Então essas três palavrinhas elas vão ser utilizadas mais ou menos no mesmo sentido, ou seja, classe social, extrato social, grupo social, depende mais ou menos do autor. Cada autor vai escolher uma palavrinha dessas, e que basicamente se refere então a essa parcela da sociedade que possui características semelhantes entre si ali, e essas características elas podem ser de várias origens. A gente vai ver já quais podem ser. Então, prosseguindo aqui, a sociedade, como nós já vimos, ela é feita das relações sociais. Nós já conversamos, caríssimos, caríssimas, o objeto de estudo da sociologia são as relações sociais. Então, quando nós temos dois ou mais indivíduos, eles estão se relacionando, e a partir dessas relações vamos formando a sociedade. São múltiplas, infinitas as possibilidades que nós temos de que essas relações aconteçam. Então, é importante que a gente veja que na sociologia o destaque, antes de tudo, é sempre para essa relação, não para o indivíduo especificamente, porque quem vai mais observar o indivíduo, na verdade, obviamente que interessa a sociologia, nós já vimos isso, mas é psicologia que vai se interessar mais com o indivíduo antes de tudo, né? A sociologia, ela tem mesmo esse interesse das relações sociais, ou seja, aquilo que vem depois dos indivíduos enquanto peças, mas sim a relação entre essas peças, né? O que acontece a partir dali, né? Então a gente tem o indivíduo, que é aquele sujeitozinho, eu, você. Depois nós temos o grupo, nós temos a classe, nós temos o extrato, que são, né, esse coletivo de indivíduos aí, e todos eles estão dentro de uma estrutura geral, ou seja, gente, acabei de dizer, dentro de uma mesma sociedade existem vários grupos. Agora, dentro de uma mesma sociedade, uma sociedade é caracterizada por regras, por instituições que estão funcionando ali. Por mais que tenhamos diversos grupos dentro dessa sociedade, eles estão submetidos a uma determinada estrutura. Por exemplo, no caso do Brasil, dentro do território brasileiro, nós temos uma organização política econômica fundamentada, por exemplo, no capitalismo, que nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, nós estamos dentro de um país capitalista. As relações entre as pessoas e o trabalho, por exemplo, estão debaixo de determinadas regras específicas do capitalismo, que nós já vimos, inclusive, algumas delas, como, por exemplo, o trabalho livre e assalariado. Então, dentro do território brasileiro, embora existam vários grupos diferentes, grupos étnicos diferentes, grupos econômicos diferentes, religiosos, e assim vai, estratos diferenciados,
todos eles estão submetidos a uma mesma estrutura político-econômica. Ok? Então vamos lá. E também, gente, nós seguimos alguns padrões, né? Quando eu começo um vídeo aqui, eu cumprimento vocês, né? Eu cumprimento todos vocês. Sou minimamente educado aqui. Vou medir as palavras que vou utilizar. Mesmo estando dentro da minha casa, eu vou ter uma preocupação, né, em montar aqui um ambiente e me comunicar com vocês debaixo de uma determinada regra ou regras, né, específicas de conduta. Então nós seguimos essas regras de conduta social. Essas regras elas podem ser limitadas pela lei ou mesmo limitadas pela pressão que as pessoas fazem umas nas outras, né? Quando você não cumpre determinadas regras no dia a dia, as pessoas elas, mesmo que você não esteja fazendo um crime, as pessoas elas vão te cobrar, né? Elas podem até te excluir, até. Isso é uma forma de cobrar de você, que você siga as regras. Você não está seguindo, você está, né, atrapalhando, você não está dentro daquele, você não está vibrando junto com aquele movimento daquelas pessoas, então você está fora. Você não respeita, por exemplo, as mínimas regras e os mínimos padrões de comportamento aceitável, de cordialidade, de respeito, né? Você não vai ser muito bem-vindo em determinados locais, na maioria desses locais, né? Muito bem. Então as relações é o que determina o caráter único e específico de cada sociedade. É o tipo de relação social. Nós estamos vendo a imagenzinha ali, né? Aqueles traçozinhos que ligam as pessoas umas nas outras. Na verdade, a gente está interessado, em outras palavras, não nos indivíduos ali, mas nesses traçozinhos, nas linhas que ligam esses indivíduos e como que essas linhas elas vão se transformando, porque são milhares e milhares de possibilidades de conexão aí. E essas relações sociais, a relação que eu estou tendo com você agora, meu amigo, minha amiga, é uma relação social que nós estamos estabelecendo agora aqui. Estamos conectados aqui, mas ao mesmo tempo você está aí, conectado também a outras pessoas. Pode alguém bater no seu portão agora, muitas coisas estão acontecendo, nós todos estamos conectados, fazendo com que tudo, né, esteja acontecendo, esteja existindo. Mas nós respeitamos um padrão específico, por isso que a nossa sociedade é do jeito que ela é. E como que a nossa sociedade é? Bom, vamos usar um pouco de música agora para entendermos a nossa sociedade e para que a gente possa enxergar melhor tudo isso que nós estamos discutindo. A gente pode usar música, a gente pode usar o cinema, a gente pode usar pintura, a gente pode usar várias manifestações artísticas, outras ciências, né? Mas a arte é sempre muito legal a gente utilizar. Por isso que a gente vai conhecer, para quem não conhece, essa banda chamada Paralamas do Sucesso. Fez muito sucesso no Brasil nos anos 80. Esse rapaz do meio, Herbert Viana, inclusive, olha só o que aconteceu com este senhor. Este senhor, ele pilotava aviões e saiu com a sua esposa para fazer um pequeno voo próximo à sua propriedade. Aliás, na praia. E fazendo um voo, eu não sei o que aconteceu, mas ele perdeu o controle e o avião caiu. A esposa dele infelizmente morreu e ele ficou paraplégico. Não tem mais os movimentos da perna e hoje é cadeirante. Vive em uma cadeira de rodas. Herbert Viana continua fazendo shows, continua cantando. Infelizmente passou por essa situação muito difícil, muito delicada na vida. É um exemplo de superação também, pois continuou, né, com o projeto da banda, não descansou com isso,
não desistiu, perdão, apesar de tudo isso. E tem a música Selvagem. Aqueles que estão no YouTube, pode ser que o YouTube corte agora o som da música aqui no nosso vídeo. Então vocês vão digitar aí Selvagem Paralamas do Sucesso, que vai ficar aqui na tela, e vão assistir, vão dar uma pausa aqui, vão assistir, ouvir a música e dar uma lida na letra que está no material aí de vocês. Aqueles que estão comigo agora ao vivo pelo Microsoft Teams, a música vai rolar agora, caríssimos, caríssimas. Ok? Então temos aí a letra da música e eu vou colocar para vocês a música para nós ouvirmos. Tem o vídeo, mas eu prefiro deixar a letra para vocês lerem, porque o importante é que a gente vê a letra. E quem quiser depois pode assistir o vídeo colocando aí Selvagem Paralamas do Sucesso no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Paralamas do Sucesso com a música Selvagem. E eu volto assim que a música terminar, pessoal. Então daqui a pouco tô de volta. Vocês estão escutando bem? Tá todo mundo escutando direitinho? Uma salva de palmas pro nosso engenheiro de som, Carlos Savala, ali no cantinho. Pra toda a galera do PA que trabalhou, obrigado, valeu a força. Tá bom o som, tá super legal. Apresenta suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. O governo apresenta suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente, e a liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard. A cidade apresenta suas armas, meninos e sinais, mendigos pelos cantos e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. Os negros apresentam suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas, e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa. Mas é isso aí, pessoal. Aí ele já começa a emendar numa outra música aqui. Eu queria que vocês, né, dessem uma lida nessa letra, né? A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. O governo apresenta suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente e a liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard. Aqui algumas coisas vocês precisam buscar, né, para entenderem melhor, né? O que é discurso reticente? E quem que foi Godard? Godard foi um cineasta francês e
E ele era um cineasta bastante inovador, um cineasta bastante criativo. Depois, a cidade apresenta suas armas, meninos nos sinais, opa, mendigos pelos cantos, e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. Os negros apresentam suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar. Então a música lá dos anos 80, como vocês podem ver, foi gravada no disco Selvagem, 1986. E agora nós vamos ouvir outra música para a gente fazer a nossa atividade. A música Até Quando Esperar, mais uma vez, aí brasileiros, música brasileira, para a gente refletir um pouquinho sobre a realidade deste nosso país também dos anos 80. Vamos ver aí se a gente faz alguma conexão com os dias atuais. Então eu vou colocar aqui também para vocês o som do pessoal do Plebe Hood. E aí vocês vão escutar. E nós vamos fazer a atividade que nós precisamos fazer agora. Até quando esperar, pessoal? Vamos ver? Vamos lá? Bom, pessoal, também tá faltando um pedaço da música aqui, da letra da música,
que eu acabei não colocando aqui o restinho da música, mas eu vou colocar aqui agora pra gente não perder a ideia, tá? Mas o que interessa aqui é pra gente ver esses pedacinhos e eu lembrar vocês também da importância do rock and roll como uma expressão artística que trata bastante desses assuntos, como eu já disse pra vocês, que nós podemos considerar como contradições da sociedade em que nós vivemos, ou seja, aqueles, vamos dizer assim, problemas que podemos identificar em nossa sociedade. Então vocês vão fazer esta atividade aqui, para que a gente possa prosseguir com a nossa aula. Opa, sem querer, vamos entrar aqui com a atividade. Eu vou colocar o resto da letra ali para vocês também darem uma olhada, tá? Enquanto isso, vocês vão anotando aí as duas perguntinhas. Ou seja, com base na letra das músicas, responda: que relações podemos estabelecer entre as classes sociais e a desigualdade étnico-racial, sexual e econômica? Será que essas músicas aí, elas mostram que acontece alguma desigualdade entre homens e mulheres, entre pessoas de etnias diferentes, entre pessoas de classes sociais ou de classes econômicas diferentes? Acontece isso nas letras das músicas que nós podemos ver? E a 2, em que medida as sociedades contemporâneas exprimem nas diferenças sociais diferenças de classes ou estratos sociais? Então, a nossa sociedade atual, ela apresenta pra gente essas diferenças? Será que nós podemos enxergar essas diferenças? E se a nossa sociedade, ela tem e apresenta essas diferenças, de que maneiras elas se manifestam, certo? Então, em que medida as sociedades contemporâneas exprimem nas diferenças sociais diferenças de classe ou estratos sociais? Ou seja, como é que a gente vê na nossa sociedade a diferença entre esses grupos sociais? Como é que é expresso isso? E como é que nas músicas a gente pode ver isso? Então eu vou deixar para vocês a letra completa da música, Até Quando Esperar, lá no nosso material do primeiro ano. E agora você pode dar um Google aí, Até Quando Esperar, Plebe Hood, para você poder ver a letra completa aqui desta música, tá? E eu vou deixar lá também no nosso material, no nosso arquivo, a letra completa, ok? Então agora nós vamos fazer esta atividade. Neste momento, então, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, você vai dar uma pausa. Nós vamos parar por aqui e você vai fazer o vídeo, vai fazer uma atividade e depois você volta para o vídeo. E aqueles que estiverem comigo agora ao vivo, lá pela plataforma do Microsoft Teams, nós iremos agora pausar o vídeo. Vocês vão fazer as atividades e depois a gente volta para continuar com o vídeo. A não ser que vocês queiram prosseguir com o vídeo até o final e fazer as atividades todas depois que o vídeo terminar, ok? Então, pausa e voltamos, caríssimos, caríssimas. Estamos aqui na sua sala de sociologia. Vamos prosseguir aqui, caríssimos, caríssimas, e nós temos ainda um caminho a trilharmos nos nossos estudos de sociologia. E vamos começar aqui. Vocês já fizeram as atividades, eu vou corrigir para vocês, depois nós vamos conversar sobre elas, mas agora a gente continua aqui com
nosso conteúdo de sociologia, nós precisamos falar aqui de algumas palavrinhas, pessoal, que a gente sempre vai, uma hora ou outra, falando de sociologia, nós vamos encontrá-las, tá? Então vamos lá, vamos ser bem diretos, bem rápidos. Qualquer dúvida vocês falam comigo ao vivo. Emile Durkheim, ele diz que o que faz os seres humanos viverem juntos é uma palavrinha que ele denomina de solidariedade. Ou seja, o que é solidariedade? Não é só fazer as coisas pelos outros. A pessoa é muito solidária, ela faz as coisas pelos outros, nós precisamos ser solidários. Não é isso. É um processo de socialização. Nós vivemos uma interação entre a gente, querendo ou não querendo. Tem hora que você está a fim de assistir essa aula, tem hora que você não está a fim, mas você vai assistir. Tem hora que você não está a fim de interagir com uma determinada pessoa, ou você interage com uma pessoa que você nem conhece, porque você está fazendo um negócio, porque você está comprando alguma coisa em algum lugar. E essa interação ela ocorre de todas as maneiras, e nós a todo tempo em que estamos interagindo com outras pessoas, nós estamos aprendendo com essas pessoas também. Nós estamos vivenciando uma experiência social que nos faz nos tornarmos mais humanos ainda, certo? Então esse processo que a criança, por exemplo, fica mais fácil de vocês entenderem. Desde pequenininha, a criança recebe orientações do pai, da mãe, dos avós, dos mais velhos. Não faça isso, não venha pra cá. Uma série de coisas, gente, para você segurar uma colher. Aliás, para você aprender a usar uma caneta, esse movimento de pinça, esse movimento delicado em que você precisa ter uma técnica para segurar uma caneta e poder escrever, isso aqui você levou muito tempo para poder aprender. Eu levei muito tempo para poder aprender isso aqui, todos nós, porque a professora foi lá, pegou na nossa mão, nos ensinou várias e várias vezes a repetir o movimento até que nós aprendêssemos. E hoje fica fácil, você pega uma caneta e você escreve. Hoje fica fácil você pegar uma colher, um garfo, mas esse é um processo de socialização pelo qual você passa, e essa interação entre as pessoas, em que nós vamos aprendendo, em que nós vamos construindo o mundo juntos, a sociedade, chama-se solidariedade para o Emile Durkheim. Então, solidariedade, socialização é um processo que ocorre entre as pessoas, e aí o Emile Durkheim dividia as sociedades em dois tipos de relações sociais, chamadas de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Isso você precisa guardar, caríssimo, caríssima. Qualquer coisa você pede depois ajuda para que eu possa te explicar na onde você está com dúvida. Então, dois tipos de solidariedade para ele, ou dois tipos de sociedades lá para o Emile Durkheim que existiam, e aí elas teriam como característica uma socialização específica. Cada uma teria um tipo de socialização, um tipo de solidariedade. Uma seria solidariedade mecânica e a outra seria chamada de solidariedade orgânica. Quais seriam as sociedades que possuiriam o tipo de solidariedade mecânica? Segundo o Emile Durkheim, seriam sociedades por ele chamadas de simples, que são aquelas sociedades onde ainda não há muita divisão do trabalho, ou seja, basicamente todo mundo faz tudo. Por exemplo, uma sociedade tradicional, onde todas as crianças aprendem a fazer arcos e flecha, por exemplo, aprendem a caçar. A maioria aprende a fazer coisas como construir casas através de rituais coletivos. Esses grupos, a especialidade em termos de profissão é muito pequena. Você tem ali os pescadores, os caçadores,
os construtores, os artesãos. São poucas as profissões, a divisão social do trabalho ela é pequena. Então o Durkheim chamaria isso de uma sociedade simples. Não há significativa divisão social do trabalho, ou seja, há poucos tipos de profissão. A gente pode colocar assim, tá, gente? As pessoas basicamente, todo mundo faz a mesma coisa, assim, são poucos os tipos de profissão. Hoje em dia não, hoje em dia na nossa sociedade tem o cara que conserta ali aparelhos específicos de aeronaves. Ele só faz isso. Milhares e milhares e milhares de profissões nós temos, né, pessoal? Que inclusive profissões que vão deixando de existir e profissões que vêm a existir. Nós temos novas profissões que vão acontecer por aí. Mas, por outro lado, imagine uma sociedade onde nós temos ali o artesão que faz um objeto, faz um sapato, uma roupa, o outro que pesca, o outro que caça, ou seja, poucas as profissões. Vamos chamar isso de divisão social do trabalho. Então, onde tem essa baixa divisão social do trabalho, a gente vai dizer que é uma sociedade simples, segundo o Durkheim, onde impera a solidariedade mecânica. Nesse tipo de sociedade, que seria mais ligada a essas sociedades tradicionais, ou seja, nessas sociedades não ocidentais, essas sociedades que nós encontramos nos grupos indígenas, por exemplo, da América, entre outros lugares. Segundo o Durkheim, ele acreditava que nessas sociedades onde havia a solidariedade mecânica, havia uma coerção, ou seja, uma pressão externa aos indivíduos imediata, que seria o seguinte: você obedece o líder, e se não obedecer você apanha, se não obedecer você vai pagar um preço muito alto por isso, e vai servir inclusive de exemplo para os outros. Então, predomínio do direito punitivo. Para o Durkheim, nas sociedades que ele chamava de mais simples, as sociedades, no caso, por exemplo, ele acreditava que eram sociedades indígenas, né? Ou mesmo chamando as sociedades que eram consideradas pré-históricas também, haveria o predomínio do direito punitivo, ou seja, você pune o indivíduo e você tem ali a grande autoridade, muitas vezes ligada à questão religiosa, e são sociedades economicamente simples. Então, a solidariedade mecânica está ligada a essas sociedades mais tradicionais, em que você tem baixa divisão social do trabalho, lembre-se, tipos de profissão, entre aspas, né? E aonde você tem ali uma coerção direta sobre o indivíduo, uma pressão direta sobre o indivíduo, onde ele precisa respeitar a grande autoridade, onde ele pode ser punido caso ele não cumpra as regras. Já na solidariedade orgânica, você vai ter caracterizada uma sociedade chamada de complexa, ou seja, onde tem maior divisão social do trabalho, onde tem mais atividades especializadas, específicas, ou seja, barra, entre aspas, profissões, né? Então a divisão social do trabalho é complexa. E aí então, por exemplo, nas sociedades que o Durkheim dizia que eram fundamentadas pela solidariedade orgânica, você tem um direito restitutivo, ou seja, na solidariedade mecânica o direito era punitivo, você era punido pelo que você fez de errado. Então você roubou uma vaca, você vai perder uma vaca.
Agora, numa sociedade restitutiva, se você rouba algo de alguém, você tem que restituir aquilo àquela pessoa que você tirou dela, né? Naquele outro exemplo ali que eu dei também, né? De roubou uma vaca, perdeu a vaca, né? Na verdade, muitas vezes você roubou uma vaca, você pagava até com a própria vida, né? Ou então tinha a mão decepada, por exemplo, né? No caso do direito punitivo. E já no direito restitutivo, você já teria que restituir o bem roubado. Então, na solidariedade orgânica seria uma sociedade caracterizada então por esse predomínio do direito restitutivo, uma sociedade com uma economia mais complexa, segundo o Emile Durkheim. Então, por que nós estamos falando disso? Porque daí esses sociólogos eles estão tentando entender as relações sociais e por que uma sociedade é de um jeito e outra sociedade é de outro. Por que as sociedades do passado eram do jeito que eram e as sociedades de hoje são do jeito que são? E por que há sociedades bem diferentes umas das outras? E segundo esses autores, por que existiam sociedades que pareciam ser bem mais simples e outras mais complexas? E por que uma era diferente da outra? Tá bom? Guardem solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica, porque ali você tem algo em que as pessoas elas fazem de maneira mecanizada, sem se perguntar, de maneira como se fossem assim programadas para aquilo e não tem discussão. E numa solidariedade orgânica você tem as relações sociais pautadas mais na razão, no engajamento das pessoas. Nessas sociedades complexas, a gente vai respeitar as regras se a gente compreender as regras, né? Então, numa sociedade como a nossa, por exemplo, a gente evita a punição através da morte ou até mesmo da pena perpétua. Como nós no Brasil não temos a pena de morte nem a pena perpétua, justamente porque acredita-se que esses dois tipos de penas estariam mais ligadas a um tipo de direito punitivo do que restitutivo. Ou seja, no nosso sistema penal, por exemplo, pensa-se que é possível você reintegrar esse indivíduo à sociedade, que ele pode depois pagar pelo que ele fez e assim por diante, né? Pagar pelo que fez, né? Olha só, restituir, pagar pelo que fez, pagar à sociedade o que eu fiz de errado. É assim que pensa o encarcerado hoje. Vamos lá? E agora nós temos aqui o Max Weber. Max Weber, que agora ele trata de estratificação social em classe, estamento e partido. Ou seja, para ele, então a sociedade ela pode ser dividida aí, ou estratificado, dividido, né? Pessoal, você pode falar, a sociedade ela está em estratos, ou seja, em fatias, em pedaços, está em fragmentos diferentes aí, né? Não é uma coisa só homogênea, né? Isso que a gente tem que levar em consideração. Então, para o Max Weber, nós temos a estratificação social, ou seja, essa divisão da sociedade em classe, estamento ou partido. Presta bem atenção, então, agora, o que nós precisamos saber? Na sociedade está todo mundo niveladinho? Está todo mundo no mesmo nível? Está todo mundo com as mesmas possibilidades econômicas, de acesso, cidadania, tudo certinho? Não, nós vivemos em posições assimétricas. Então, essa diferença de posição social, ela causa conflito. E essa relação de desigualdade, ela é uma relação de poder, ou seja, nós somos desiguais porque uns podem mais do que os outros. Uns mandam, outros obedecem. Então, pro Max Weber, ele se pergunta,
Existem diferenças das pessoas na nossa sociedade? Existe diferença entre as pessoas na sociedade? Sim, existem. Existem grupos diferentes? Existem. E qual é essa diferença básica? Bom, cada um está num patamar, ou seja, há relações assimétricas. E o que será que causaria essas relações assimétricas? O acesso ao poder. Então em que posição do poder você está? De mandar ou de obedecer? Cada indivíduo possuiria quantidades diferentes de influência social, ou seja, a capacidade de convencer os outros, né? A capacidade de ser aceito, né? De ter as ideias aceitas, de fazer a diferença no meio social, de influenciar as pessoas, e oportunidades econômicas, poder político, você ter dinheiro, você ter uma posição política na sociedade. Tudo isso, para o Max Weber, faria com que existissem essas diferenças. Então, nós temos aí a ideia de que há estratos sociais, dependendo da posição de poder em que você se encontra, dependendo da sua classe social, da grana, né, da socioeconômica que você é, do status, ou seja, da influência que você tem na sociedade, do respeito que você tem, o respeito que a sociedade tem por você. E partir do poder, obviamente que o Max Weber trabalha com tipos ideais, nós vamos ver mais à frente o que significa isso, mas é uma teorização da realidade. Ele cria determinados tipos gerais, né, ideias gerais. Então, geralmente, muitas vezes, você está em várias posições ao mesmo tempo, né, na estrutura social, né? Mas aí existem alguns exemplos mais claros, mais clássicos, né? Seriam os tipos ideais, que é para a gente tentar criar alguns modelos de compreensão do funcionamento geral da sociedade. Também a variação dessa estratificação social tem a ver com a propriedade, ou seja, com o que você tem, o que você possui, também vai determinar em que posição social você está. E a classe social está condicionada diretamente à situação econômica. Por isso que a gente fala da classe A, classe B, classe C. Basicamente veio daí essa categorização. Então o termo classe refere-se a qualquer grupo de pessoas que se encontram em uma mesma situação econômica. E aí nós temos as divisões de classe no Brasil, dependendo do rendimento familiar, as pessoas se encontram em uma determinada classe. Você já ouviu falar de classe A, classe B, classe C, classe D, e isso depende do rendimento e salário mínimo que cada família recebe. Em outro momento nós vamos ter oportunidade para falarmos a respeito disso. Aliás, em outro momento não, vamos já falar imediatamente agora a respeito disso. Aqui, segundo o IBGE, pessoal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vocês já devem ter ouvido falar isso em geografia e vão ouvir falar aqui agora em sociologia, né? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele traz várias informações muito interessantes a respeito da população brasileira, que muito nos interessa, das características da nossa população brasileira. O IBGE faz, por exemplo, o censo, né, que é a contagem da população brasileira, entre outras informações que são muito importantes. Olha lá, então nós temos 6 categorias em termos de classe social segundo o IBGE. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Foi o Max Weber que inventou isso? Não. O Max Weber fala de classes sociais, ele dá uma ênfase às diferenças de rendimento, né, que cada classe ele tem, de propriedade, de grana. O que diferencia a classe social é grana. E aí o IBGE faz essa diferenciação através do que? Cada família, rendimento familiar, ou seja, rendimento total dos indivíduos que moram na mesma casa, somando
somando os salários de todo mundo que mora na mesma casa, você tem lá classe A mais de 20 salários, classe B de 10 a 20 salários mínimos, classe C de 4 a 10 salários mínimos, classe D de 2 a 4 salários mínimos e classe E recebe até 2 salários mínimos. O que vocês acham que no Brasil nós temos uma classe A, B, C, D ou E? Qual será no Brasil a classe que mais sobressai em termos de número total, né? De pessoas que pertencem a determinada classe, hein? O que vocês acham? Será classe A? Será que nós estamos tão bem assim aqui no Brasil? Pois é, no Brasil a gente tem um predomínio aí da classe C, que vai de 4 a 10 salários mínimos, isso família, tá, gente? Não é uma pessoa só não, contando a família. Beleza. Lembra que a gente falou? Sempre vamos encontrar 3 nomezinhos, basicamente, né? Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Tá aí o Karl Marx. E aí o Karl Marx, vou ser bem sucinto aqui, porque nós já andamos bastante e nós temos ainda mais um negocinho para fazermos aqui ainda a nossa atividade. Mas basicamente o Karl Marx fala o seguinte, gente, ó, na sociedade existem aqueles que possuem as coisas e aqueles que não possuem nada. Bem assim. Ou seja, há aqueles que detêm os meios de produção e há aqueles que possuem apenas a força de trabalho. Os que detêm os meios de produção são os proprietários e aqueles que possuem apenas a força de trabalho são os não proprietários. O que são os meios de produção? Capital, máquinas, tecnologias, terras, prédios, ou seja, tudo aquilo que eu posso utilizar como meio para produzir algo. Se você quer fazer dinheiro, você tem que ter dinheiro. Se você quer montar uma empresa, você tem que ter dinheiro para poder comprar por exemplo, você poder, né, ter o local, você comprar a matéria-prima, né, daquilo que você vai fazer. Se você é uma fábrica, né, então você precisa de matéria-prima e uma série de coisas que você precisa ter para que você possa produzir um produto e colocar ele no mercado para venda. Então tem que ter tudo isso. E o trabalhador não, o trabalhador ele só chega lá, ele pergunta, tem emprego? Tem, então tá, então você dê aí 8 horas no meu trabalho e você me dá uma grana que eu posso também consumir uma propriedade, né? Muito bem. Mas para o Karl Marx é o seguinte, há uma desigualdade muito grande entre esses que são proprietários dos meios de produção e os que não são. E basicamente aqueles que detêm a propriedade privada é aqueles que vão estar no topo dessa sociedade, uma sociedade dividida entre burgueses e proletários. Os burgueses seriam aqueles que detêm os meios de produção e o proletário aquele que tem apenas a sua prole, ou seja, seus filhos, sua força de trabalho. E aí então os burgueses exploram os proletários, há uma exploração do trabalho, porque são os proletários, pelo menos lá no século XIX, que produziam toda aquela riqueza e era uma riqueza usufruída apenas por aqueles que detinham os meios de produção. Então havia uma casta que ficava cada vez mais rica e uma grande população miserável. Então a ideia era essa, de que, então peraí, existe um grupo que ele explora o trabalho do outro grupo e portanto há uma contradição aí, vai haver uma hora que vai explodir isso daí numa luta de classe, assim como já aconteceu em outros momentos em que a classe oprimida ela se rebelava e aí havia toda essa transformação que ocorria sempre quando havia uma luta, um embate entre as classes. E está aí a ideia do Karl Marx de classes sociais. Seriam essas classes que vivem em contradição a todo tempo, estão ali em dialética umas com as outras, né, em diálogo umas com as outras, ali nessa tensão, nesse conflito que desemboca na luta e na transformação. Beleza, e agora como é que nós vamos ver isso? Como é que nós vamos enxergar isso? Então nós iremos assistir. Que horas ela volta?
pelo menos a gente vai assistir um videozinho que fala o resumo dessa história. Vocês podem procurar na internet que vocês podem assistir a história completa. Mas nós vamos assistir o resumo dessa história agora. E aí vocês vão fazer a atividade e me entregar. O que tem a ver essa história? Bom, caríssimos, caríssimas, este é um filme brasileiro que fala a respeito da vida desta senhora, que é uma empregada doméstica. Vamos lá para vocês darem uma olhadinha aqui. O filme aborda alguns aspectos das contradições de classe no Brasil, mostrando o cotidiano de uma empregada doméstica em uma mansão de um bairro nobre de São Paulo. O filme expõe ao mesmo tempo o resquício de nosso passado colonial que se reflete na casa e as mudanças de paradigma recentes vivenciadas pela classe trabalhadora, tal como o maior acesso aos estudos e à universidade. Então, a gente vai dar uma analisada nessa história. Eu quero que vocês acompanhem. Deixa eu só ver aonde que está este vídeo. É o Que Horas Ela Volta. Então nós vamos ver um resumo, tá? E aí eu volto assim que a gente vê este resumo. Vamos lá. Deixa eu preparar aqui para vocês. Só um segundo, caríssimos, caríssimas. Tudo aqui é muito novo. Nós estamos aprendendo aqui também a trabalhar com essas novas tecnologias. Então a gente conta sempre aí com a paciência de vocês para aguentarem um pouquinho às vezes essa nossa falta de habilidade aqui. Mas já estou consertando aqui e vamos lá. E vamos lá para o vídeo, ok? Então já volto. Que Horas Ela Volta, de Ana Mui Laerte, é um filme necessário e que todo brasileiro deveria assistir. Mas eu já vou avisando que o papo aqui tem spoilers. E minha mãe? Cadê? Sua mãe tá trabalhando, amor. Que horas ela volta? Sei não. Oh, meu Deus. O filme conta a história da Val, que, como muitas mulheres nordestinas, deixa sua filha na terra natal para tentar a sorte em São Paulo. Lá, ela trabalha numa casa de família, primeiro sendo babá do Fabinho, o filhinho do casal, e depois acumulando as funções de cozinheira e arrumadeira. Um ponto muito importante da história é que a Val mora na casa dos patrões. Esse fato faz com que ela se afaste cada vez mais da filha, porque ela não consegue trazê-la para São Paulo, né? E se aproxime cada vez mais do Fabinho. A Val dá para ele todo o amor e carinho que ela queria estar dando para a própria filha, né? E isso gera um amor incondicional ali do Fabinho. O Fabinho é apaixonado por ela, assim como muitas crianças são apaixonadas por suas babás. E a Jéssica, por outro lado, fica cada vez mais revoltada, porque ela julga isso um descaso da mãe. Ao mesmo tempo, a gente vê que o Fabinho tem uma relação mais distante com a Bárbara, que é a sua mãe, né? Eles têm uma relação mais fria. A Val tem muito mais abertura com o Fabinho, muito mais carinho, muito mais toque ali com ele, do que a própria Bárbara, que até tem uma cena que reclama disso. Ela fala, poxa, filho, você abraça a Val e não me abraça. Poxa, Fabinho, a Val pode te abraçar e eu não posso? A Val me acha inteligente, você me acha burro. A gente vê que a frase do título, Que Horas Ela Volta, serve tanto para Jéssica, filha da Val, quanto para o Fabinho, filho da Bárbara. Porque a Jéssica se vê ali sem a mãe, também sendo criada por outra pessoa, e o Fabinho, apesar de morar na mesma casa que a mãe, ele vê sua criação ser terceirizada. Então ele enxerga uma figura materna muito mais amorosa na Val do que na própria mãe, né? Outra relação importante no filme é entre justamente essas mães, né? A Val e a Bárbara. A Bárbara, a patroa,
sempre diz pra Val que você é praticamente da família. Mulher, claro que pode. Imagina, meu amor, você é praticamente da família, né? Mas o que a gente vê é que isso é muito distante, né? O que a Bárbara mostra ali nas atitudes dela é que a Val não faz parte desse mundo e nem vai ter abertura pra fazer. A Bárbara não deixa a Val terminar de falar, desdenha de um jogo de xícaras que ela ganha de presente, assim, não acha muito bonito, não quer que ela sirva na festa super elegante que ela tá dando. Cada vez mais mostrando que, apesar da Val ser praticamente da família, existe um muro que separa a Val de quem realmente é daquele núcleo familiar. Por outro lado, a Val, ela aceita sem questionar. Ela acha que o lugar dela é no quartinho dos fundos, fazendo de tudo para agradar os patrões e mimando o filho deles, né? Mas isso muda, começa a mudar com a chegada da Jéssica, que vai para São Paulo prestar vestibular. A estadia da Jéssica na casa, a princípio, é bem-vinda, mas se a dona Bárbara estava esperando que fosse chegar uma menina submissa, que fosse ajudar a mãe nas tarefas, ela está redondamente enganada. A Jéssica é questionadora, é curiosa, é estudiosa, é inteligente, é uma menina que não vai se colocar nesse papel que se esperava dela. E a partir daí esse convívio começa a gerar conflitos, né? Primeiro a Jéssica diz ali que vai prestar para arquitetura na USP, a família já acha muito estranho, porque é um curso que é muito difícil de passar. Então eles já estão nitidamente ali diminuindo a capacidade dela. Eles acham que a menina veio do Nordeste não vai ter a menor condição de passar, né? Isso a gente vê muito nitidamente nos olhares para ela já nesse primeiro encontro. Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É, Pra que você vai fazer? arquitetura. Arquitetura? Na FAO? É, na FAO. Você deve ter escutado falar muito ali no filme de FAO, né? E se você não entendeu, é o seguinte, FAO é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, nesse caso da USP, que é a Universidade de São Paulo. Mais um esclarecimento aí pra você. Aí rola também um ciúminho entre o Fabinho e a Jéssica ali, pela relação com a Val, né? E os dois também estão prestando vestibular, então fica aquela coisa tipo, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Não sei o quê. Tem essa coisinha assim entre eles. Famoso Fabinho, né? É, a famosa Jéssica, né? Tem também o ciúme da Bárbara com essa relação da Jéssica com o Carlos, que é o marido dela, né? Aliás, essa relação acaba extrapolando, ele se apaixona pela Jéssica, porque, pelo que eu entendi, assim, pra ele, ela é o extremo oposto da Bárbara, né? A Bárbara é uma mulher autoritária, meio mandona, não deixa ele fazer certas coisas, e a Jéssica chega ali com um encantamento, com um olhar super artístico, admirando tudo que ele faz, os quadros dele. Então ele acaba confundindo as coisas, né? E se apaixonando pela Jéssica. E aí tudo é motivo para desagradar a Bárbara, né? A Jéssica ficar no quarto de hóspedes que foi cedido pelo Carlos, ela comer a geleia, tomar o sorvete que é mais caro, entrar na piscina. Daqui saem duas cenas icônicas e que eu acho que definem um pouco o que é esse filme, né? Primeiro, a Val explicando pra Jéssica que quando os patrões oferecem alguma coisa cara pra elas, é porque eles têm certeza que elas não vão aceitar. Quando eles falam, quando eles oferecem alguma coisa que é deles, é por educação. É porque eles têm certeza que a gente vai dizer não. E a segunda é a Bárbara inventando que viu um rato na piscina pra esvaziar a piscina, só que na verdade foi só porque a Jéssica entrou nela. Escuta, sabe o que eu vi na piscina? Rato, Val. Não. Você acredita? Que isso, Bárbara? Rato, deu um grito daqui de cima. Por trás disso tudo, a gente vê que é uma metáfora com o fato de que as classes mais altas se incomodam com as conquistas das classes mais baixas, né? Como se as pessoas com menos poder aquisitivo não pudessem ocupar os mesmos espaços de quem tem muita grana. Isso é o tempo todo questionado pela Jéssica, né? Que fica muito confusa, não entende como é que a mãe consegue aceitar certos tipos de tratamento. Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não, Val. E as grandes viradas do filme acontecem justamente quando os humilhados são exaltados. O Fabinho não consegue passar na primeira fase do vestibular, já a Jéssica consegue. Jéssica passou no vestibular! A Val fica tão feliz com a notícia que ela entra na piscina, algo que ela nunca tinha feito em todos esses anos trabalhando nessa casa. Essa cena representa a quebra de paradigma da Val, se livrando dessas amarras que ela sempre aprendeu a respeitar sem questionar, mas que a filha dela fez refletir sobre. Tô dentro da piscina. É.
Depois vem a descoberta de que a Jéssica tem um filho e ela estava fazendo com o menino justamente o que a mãe fez com ela, deixando ele lá, sendo criado por outra pessoa, para tentar uma vida melhor em São Paulo. E é aí que a Val toma coragem, pede demissão e fala pra Jéssica ir lá buscar o filho. Eu acho que eu tô precisando ficar com minha filha. Cuidar de minha filha, ficar com minha filha. A Val mostra pro espectador que ela não vai deixar a história se repetir. Ela sabe a dor que é ficar longe do filho, por mais que seja pro bem dele, pro sustento dele. E é nessa cena linda, tomando lá um cafezinho na xícara que a dona Bárbara desdenhou e a Val tomou pra si, que ela ouve a Jéssica chamar de mãe pela primeira vez. Tu vai cuidar dele, mãe? Ali ela finalmente conseguiu tomar as rédeas do cuidado da filha, né? Ela finalmente se mostrou como mãe aos olhos da Jéssica, né? Então a Jéssica vê ali um porto seguro que vai ajudá-la a criar o filho e a terem aí uma vida mais próspera. O filme conta com impecáveis atuações de Regina Casé, Camila Márdila e Carine Telles. E se eu tivesse que resumi-lo em uma frase, seria uma fala da Jéssica que diz: eu não me acho melhor do que ninguém, só não me acho pior. Tu se acha melhor que todo mundo. Tu é superior a todo mundo. Não me acho melhor não, Val. Só não me acho pior, entendeu? Que Horas Ela Volta faz a gente refletir sobre maternidade, inserção da mulher no mercado de trabalho, relações pessoais, desigualdade social, relações no trabalho, a valorização do próximo, tanta coisa. E você? Você refletiu sobre o que quando assistiu esse filme? O que esse filme fez você pensar? Vai buscar Jorge. Traga meu neto. Eu pago a passagem. De avião. Comenta aqui, deixa seu like e aproveita que você tá por aqui, corre lá no Telecine Play, porque a playlist Telecine Recomenda Filmes Intrigantes, com certeza vai ter um filmaço que você vai curtir aí para já fazer sua próxima sessão. Eu espero você aqui, um beijo e até. É isso aí, caríssimo, caríssimo.